Deus e nosso Pai Celestial. Queremos, ó Deus, neste momento, Senhor Deus, que vamos, ó Deus, dar início a esse culto de juventude da Tua casa, Senhor. Te pedimos pela vida de cada um dos Teus servos, dos jovens que estão aqui, Senhor, desde cedo, Senhor, ensaiando, se preparando, ó Deus, para adorar o Teu nome na mesa da Tua santidade, Senhor. Ó Deus, aqueles que porventura não possam estar nessa noite, Senhor, que Tu possa, Senhor Deus, pela Tua infinita misericórdia, alcançá-los onde quer que eles estejam, Senhor, abençoando também, Senhor, na noite desse dia. E aqueles que estão a caminho, Senhor, que Tu possa trazer em paz, em segurança, tirando todos os impedimentos, todos os embaraços, que mais uma noite, Senhor, seja uma noite de bênção, uma noite de vitória, uma noite, Senhor, que possamos assim ouvir a Tua voz ao falar dos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa ter liberdade, Senhor. Ó Deus, estamos imensamente agradecidos pela manhã que tivemos aqui em Tua casa, em consagração. Ó Deus, no propósito desse culto de hoje à noite, Senhor, com os jovens que estiveram aqui presentes, Senhor. Ó Deus, eu sei, Senhor, que Tu és aquele que ouve as nossas orações, por isso, Deus, Te louvamos na noite desse dia. Ó Deus, e queremos já te agradecer, Senhor, porque sabemos, ó Deus, que esse culto, Senhor, não será mais um culto, mas será um culto abençoado, um culto cheio da Tua presença, ó Deus. E eu creio, Senhor, ainda Tu estás assentado pelo alto trono sublime, Tu has de receber, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e também a nossa gratidão, Senhor, porque sem Ti não vamos a lugar nenhum, sem Ti nós não fazemos, sem Ti nós não podemos fazer alguma coisa, Senhor. Deus, dá a direção desse trabalho, dá a orientação do Teu Santo Espírito, que o Teu nome seja, Deus, agradecido e glorificado, Deus. São essas bênçãos que Te pedimos na noite desse dia, e já queremos Te agradecer por tudo, no santo e glorioso nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Vamos deixar para sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Como nós temos combinado que a equipe de louvor ela não iria cantar mais tarde de início, mas ela vai estar participando, é claro, segundo a orientação do Espírito de Deus. Quem vai louvar hoje, Josinéia, Natália e a Tainá vão estar assim, louvando a Deus nesse início de trabalho. Com 3 hinos, pode ser na harpa ou não ser na harpa, enfim. Vamos louvar o nome do Senhor com bastante alegria. Nós saudamos da igreja com o Senhor. Amém. Vamos estar louvando o hino 77 da harpa cristã.
Senhor, mande Deus no bar, Senhor. Nós estamos passando neste momento a direção para o nosso pastor Paulo, para estar trazendo a leitura introdutória, que não vai ser tomando a direção deste culto. Paz a todos os irmãos. No ano em que morreu o rei Uzzias, eu via o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do grito da harpa, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, obedecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo, de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que me diste o teu teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada pelo pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato não entendeis, e vedes de verdade não percebeis. Coloca no coração deste povo, que endurece os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até se assolem a cidade e fiquem sem habitantes, nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de tudo. O Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser afastada, como carvalho, como azinheiro, os que depois de se esfolharem ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a riqueza dela. Glórias a Deus. Deus abençoe os meus irmãos. Então vamos então orar ao Senhor. Ficar essas orações, dê um sinal. Glória a Deus. Vamos orar, né, irmãos, pelos outros. Louvado seja Deus. Apresentando ao Senhor os pedidos de oração. Vamos orar para os que estão enfermos, que estão afastados do caminho do Senhor, que estão orando pela nação brasileira. E assim, irmãos, orando uns pelos outros. Glórias a Deus. Pai que nos dá glória. Nosso irmão Joel estará orando, apresentando os seus pedidos de oração. E logo
atendimento ao culto desta noite. Glórias a Deus. Todos irmãos com Senhor. Oremos. Grandioso Deus, Pai nosso Cristo, Pai querido, Pai amado, estamos aqui agora para glorificar o Seu nome, Deus, para orar nos Seus pés, meus queridos amados. Oh, Pai querido, Pai amado, esses pedidos, meu Deus, esse pedido por cada uma família, meu Pai, que o Senhor venha dar em providência, meu Pai querido, Pai amado. O Senhor sabe cada um que eles pedem, meu Pai. Oh, Jesus querido, amado, também eu peço pregando esse irmão, meu Deus, que não para, meu Pai, que o Senhor venha revivar, Pai, que o Senhor venha trazer de volta para a tua casa, meu Deus, que o Senhor venha acender a chama, meu Deus, no coração que não está apagada, meu Deus, que a semente foi plantada, Jesus querido, amado, mas o Senhor sabe, meu Deus, que o aniversário, meu Deus, pode tudo para tirar nós da tua presença, Senhor, que o Senhor traga de volta os irmãos, meu Deus, os jovens, Deus, hoje, Jesus querido, amado, que hoje é o culto dos jovens, Deus, quando os jovens de tua casa, meu Deus, que vão para tirar da tua presença, Senhor, só o Senhor sabe o que eles estão fazendo agora, meu Pai, que o Senhor venha entrar em providência, meu Deus, trazer o jovem para a tua casa, meu Pai, que é capaz, que o inimigo, Deus, faz tudo para tirar da tua presença, Senhor, mas o Senhor sabe que isso, meu Deus, é essa oração que eu te peço, que agradeço em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar adorando a esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Estamos alegres hoje porque mais um culto jovem, mais uma oportunidade Deus nos concede estarmos na presença do Senhor, adorando a esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos só ouvir neste momento a jovem Natália, com a sua oportunidade, deixando uma saudação àquele que Deus colocou no seu coração. A gente está lendo aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19. Diz assim: meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. E eu estava meditando nesse versículo esses dias e eu peço que às vezes eu fico preocupada com algumas coisas, né? Como o início de emprego, faculdade e tal. E eu acabo entregando isso constantemente ao Senhor. E aí ele fala aqui no versículo, né? O nosso Deus, ele nos supre conforme as suas riquezas. Ou seja, às vezes a gente nem precisa perguntar de algo ao Senhor, porque ele já conhece o nosso coração. Mas ele quer escutar o nosso pedido. E portanto eu pedi sempre a mesma coisa. Ele me deu esse versículo para acalmar meu coração. E eu gostaria de passar à frente também. Não sei o que você espera, não sei o que você pede a Deus todos os dias. Talvez seja pelo seu filho, talvez seja pelo seu irmão, talvez até pela sua própria vida. Eu quero te dizer que o Senhor, ele tem cuidado de nós. O Senhor é quem nos supre. A nossa necessidade, ela está diante do Senhor. Ou seja, vamos descansar, vamos confiar nele. Às vezes a gente está aqui amorido porque a gente pede uma coisa que nos nossos olhos pode parecer muito difícil. Mas não há nada impossível para Deus. Esses dias eu estava até brincando com a minha prima, né? Falei para ela de brincadeira, né? Para Deus nada é impossível, mas realmente nada é impossível a Ele. Eu falo para as pessoas, Deus é Deus das causas grandes, mas Ele também é das causas pequenas. Então, independente do que seja a sua causa, pode ser uma causa na justiça, pode ser uma coisa pequena, uma mudança na sua própria vida. O Senhor é quem supre as nossas necessidades. Coloque sobre Ele tudo que você precisa, porque é Ele que tem cuidado de nós. Eu agradeço a minha oportunidade, irmão. Glória a Deus, aleluia, que nós viemos fazer assim como essa serva disse, né? Entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e deixar que Ele trabalhe conforme Ele quer. Tem um corinho de louvor que eu gosto muito, né? Que diz assim: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus, a última resposta vem de Deus, de Deus. Eu vou
descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Que você venha descansar o seu coração e confiar, crer que o nosso amanhã está nas mãos do Senhor. Vamos estar ouvindo também a jovem Tainá com a sua oportunidade neste momento. Salve a igreja com a paz do Senhor. O irmão Jefferson louvou, né, esse louvor, e eu ia louvar ele, mas amém. E eu quero ler rapidamente em Efésios 5. Efésios 5. Capítulo 5, versículo 14, que diz assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, é para despertar a igreja. E eu percebo que, né, nos dias de hoje não é diferente. Nós precisamos despertar porque Jesus está voltando. E eu fiz umas anotações aqui só para me expressar melhor. E eu comecei a meditar e eu pensei assim, o que seria esse desperta? A pessoa só vai despertar se ela estiver dormindo, se ela estiver, né, cochilando. Mas esse despertar aqui, acordar, significa para as coisas espirituais, para a vida espiritual. E eu percebo quando dormimos, quando nos preocupamos muito com as coisas dessa terra, quando os nossos pés estão enraizados nas coisas desta terra, quando passamos a nos preocupar muito e esquecemos das coisas do alto, esquecemos das coisas de Deus. E a palavra vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E muitas das vezes nos pegamos muito preocupados. Casamento, como que eu vou casar? Não tem dinheiro, trabalho, emprego. E o Senhor quer que a gente priorize buscar o reino dEle, porque as demais coisas Ele vão acrescentar. Não é para a gente se preocupar, ficar pensando com ansiedade, porque o Senhor está cuidando de tudo. Eu também percebo que dormimos, né, quando priorizamos tudo, menos a vontade de Deus, menos buscar o Senhor. Nós temos 24 horas, mas se for parar para pensar, quanto tempo a gente tira para ler a palavra, para estar orando, para estar jejuando? Às vezes passamos mais tempo no celular, na internet, do que buscando ao Senhor. E às vezes a gente questiona: Senhor, mas por que o Senhor não fala comigo? Por que eu não estou sentindo a Tua presença? Porque outro dia eu estava pensando assim: mas Senhor, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou jejuando. E o Senhor falou no meu coração: está faltando, eu quero mais busca, eu quero mais entrega de coração. E o Senhor falou comigo ao coração: está faltando, o Senhor quer mais de nós, Ele requer mais. Ele quer que a gente, sabe, preencha o espaço, que muitas vezes a gente ocupa o espaço que é de Deus dentro da gente com outras coisas. Pode ser coisas, pessoas, situações, e a gente está ocupando esse espaço que é para ser de Deus. E o Senhor, Ele está falando: desperta, desperta. Eu percebo que a gente dorme também quando a gente fala. O Senhor falou isso comigo. Quando falamos mal do nosso próximo, quando fazemos fofoca, intrigas, contendas. Porque eu parei para pensar assim: se o Senhor voltasse hoje e eu estivesse falando mal do meu irmão, fazendo fofoca, será que eu subiria? Será? Às vezes entristecemos o Espírito Santo e não percebemos. É nas mínimas coisas, no mínimo detalhe que entristecemos o Espírito Santo. E o Senhor tem falado para a gente: desperta, desperta. Às vezes não percebemos, mas é nos mínimos detalhes. Às vezes a gente acha, não tem nada a ver, uma bobeira, mas isso pode te fazer perder a salvação. Que o Senhor nessa noite possa nos despertar. E por último, quando viemos à igreja, quando isso se torna apenas um hábito, uma rotina. Imagine Deus olhando do céu, vendo você vir forçado para a igreja. Porque, se parar para pensar, até dentro da igreja, tem pessoas mortas espiritualmente, que vêm à força, às vezes, só para poder agradar o pastor, ou já como foi dito aqui, vários cultos, para bater cartão como se fosse uma empresa, e Deus não quer isso. Deus quer que a gente entre aqui. Pode ser do jeito que for, pode ser mal, pode ser...
passando a luta que for, mas Ele quer que você saia daqui diferente. Ele não quer que você saia daqui da mesma forma, porque aonde o Senhor está, algo diferente tem que acontecer. O culto é lugar para você entrar aqui, para você receber de Deus, para você cultuar, para você adorar, para você ser liberto. Porque o culto é isso, é para você ser liberto, para ter restauração, ter arrependimento na sua vida. Não é para você entrar aqui e sair da mesma forma. E o Senhor tem falado, desperta. Não entra aqui, senta no banco, não dá um glória a Deus, não, sabe, não cultua como tem que cultuar, porque Deus é santo, Ele merece ser adorado da forma que Ele é. Então, entra aqui de coração aberto. Não entra aqui como se fosse uma rotina. Eu tenho que ir hoje para a igreja e vai forçado, porque o Senhor, Ele está vendo, Ele está contemplando. O Senhor está do céu, Ele está olhando. E será que Ele está recebendo a tua adoração? Será que você está adorando devidamente como devia adorar? E o Senhor está falando, desperta. E eu creio, eu peço ao Senhor que nessa noite você possa despertar, o Senhor possa te incomodar a perguntar ao Senhor, Deus, onde eu estou errando? Senhor, o que eu estou fazendo, sabe, de errado? Onde eu preciso mudar, Senhor? Me mostra, porque é nas pequenas coisas que o Senhor possa te mostrar nessa noite aonde você está errando, onde você tem que melhorar, onde você tem que acrescentar mais. Senhor, me esvazia de mim mesma e enche mais de Ti na minha vida, Senhor. É o que precisamos nessa noite e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus venha continuar abençoando a jovem Tainá, né? Que viemos buscar ao Senhor, invocar enquanto está perto. A cada dia botar esse propósito em nossos corações, buscarmos ao Senhor independente das circunstâncias, porque eu creio que Ele quer abençoar e tem bênção para a vida de cada um. Está conosco também o jovem Lucas, ali de Auma, sempre está conosco cooperando quando pode. Gostaria de dar oportunidade para o servo do Senhor, dando um testemunho, aquilo que Deus tocar no seu coração. Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? A minha, que eu preparei tem mais ou menos a ver com o que a Natália falou e que a irmã Tainá também falou. Vou ler aqui em Mateus capítulo 11, versículo 20, deixa eu ver aqui, 29 até o final. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, naquele tempo onde Jesus andava, as palavras de Cristo veio no momento onde as palavras deles tinha um índice bem grande de ser rejeitado, porque o povo judeu naquela época estava sendo oprimido, era subjugado, a maioria dos judeus eram pobres, mendigos e passavam necessidade. Mas Cristo, Ele vinha e falava, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E ali naquele tempo, muitos judeus, muitas pessoas andavam com depressão, com ansiedade, mas Cristo nos ensina, a Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse, a combatermos a depressão, a combatermos a ansiedade. O simples fato de Cristo falar, confie em mim, descanse em mim, esse é o antídoto de não termos ansiedade, de não entrarmos numa depressão profunda. É simples. Cristo veio aqui na terra fazer algo simples, mas não supérfluo. E isso nos provoca uma segurança. Cristo fala em... Deixa eu ver aqui. Mateus 6... 6,30 fala, pois se Deus assim veste a erva do campo e hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Ou seja, Deus não está nos ensinando a sempre estarmos confiando nele, depositarmos a nossa fé. E esse é algo simples, mas algo grande para não entrarmos em uma depressão e nem termos ansiedade. E isso Cristo nos ensina. E assim eu agradeço uma oportunidade, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos ouvir os jovens louvando o Senhor com o hino.
Glória a Deus, aleluia. Que venhamos continuar adorando a esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos ouvir neste momento o diácono Paulo Sérgio, líder deste departamento, contando um testemunho daquilo que Deus tocar no seu coração. Pai do Senhor para todos os irmãos, louvamos a Deus por esta rica oportunidade de poder estar na casa do Senhor. Louvamos a Deus, irmãos, por esta oportunidade, porque confesso para os irmãos que as crianças estavam ali brincando, tomando banho de piscina, comendo, bebendo, mas, irmãos, o melhor lugar é a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta querer convencer, querer mudar, não adianta. O melhor lugar é a casa de Deus. Estávamos conversando com a minha esposa, com as crianças dentro do carro, que é cansativo, viemos de longe, os familiares querem a gente próximo, mas se não tivéssemos vindo à casa do Senhor, não seria a mesma coisa, não seria, porque aqui é o melhor lugar, na simplicidade, junto com os irmãos em comunhão. Esse é o melhor lugar, porque aqui está a noiva de Cristo, a igreja lavada e remida com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar para a meditação dos irmãos livro de Jó, capítulo 5. Hoje pela manhã o Senhor falava aos nossos corações neste capítulo, e eu quero deixar para a meditação dos amados irmãos, livro de Jó, capítulo 5, do versículo 6, que diz: porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho, mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele dirigia a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não pode esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não pode contar. Ele dá a chuva sobre a terra, envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto, e para que os enlutados exaltem na salvação. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levantar coisa alguma a efeito. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite as apalpadelas. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim há esperança para o pobre, e a iniquidade tampa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Este livro, este capítulo que Jó aqui está nos citando, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele envia tudo, o Senhor prepara tudo. Nossos irmãos que antecederam estavam falando acerca da ansiedade, acerca das coisas desse mundo, que muitas vezes vem para querer nos afligir, nos sufocar, nos impedir de continuar a caminhada. Mas a nossa prioridade é buscar a face do Senhor, porque buscando a face do Senhor, aqui o livro de Jó, ele registra que o Senhor, Ele acrescenta no momento oportuno a nossa necessidade, conforme o campo precisa da chuva. Nossos irmãos que antecedeu falou assim como os lírios do campo, as aves, citou em Mateus capítulo 6, que o Senhor, ele cuida de todos. Por isso vamos buscar a presença do Senhor.
Senhor. Porque no versículo 8 ele diz: mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e Ele dirigia a minha fala. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem que dirigir a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós formos querer, por algum momento, querer dirigir as nossas vidas, querer conduzir as nossas vidas, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos ficar cocheando em dois pensamentos, nós vamos ver o tempo passar e nós vamos ficar desapercebidos, conforme a nossa irmã Tainá falou, estaremos dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que busca o Senhor, Ele dirige a tua vida, e não existe coisa melhor na face dessa terra de que ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando vier a adversidade, a luta, a aflição, as tempestades, você, irmão, pode estar passando para a maior dificuldade que for, mas a sua esperança é: eu estou passando nesta luta, mas na presença do Deus Todo-Poderoso. Mais vale ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos ser como o povo de Israel, ficar rodeando no deserto, rodeando, louvado seja o nome do Senhor, por causa da desobediência, por causa das nossas falhas, nossos eu não. Vamos dar a voz do Espírito Santo de Deus, e Ele vai continuar conduzindo as nossas vidas, a fim de que o nome dEle seja glorificado e exaltado na vida de cada um dos seus servos. E assim nós agradecemos esta rica oportunidade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue abençoando teus servos. Vamos ouvir a jovem Vanessa também com a sua oportunidade. A parte do Senhor para a igreja, amém? É um motivo de muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor. E maravilhoso sentir, irmãos, essa presença, do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Eu vou deixar aqui para a meditação dos irmãos em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Somente até aqui eu queria deixar esse versículo para todos nós que estamos aqui nessa noite, e que nós possamos meditar, irmãos, nessa passagem que diz: mas a nossa cidade está nos céus. E sabemos que nós estamos aqui, a este mundo, a esta terra de passagem, E enquanto nós estivermos aqui, que possamos, meus amados irmãos, perseverar cada dia na presença do Senhor, andar em obediência, para que possamos um dia morar nessa cidade que foi preparada para mim e para você. Então que nós possamos a cada dia nos mantermos firmes na presença do Senhor, para que possamos chegar lá. E eu queria também louvar o Senhor com um hino. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar.
adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia. Amém. Agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quem é que almeja cantar nesse lindo coral? Quem está esperando a volta do Senhor para estar lá nas mansões celestiais, adorando a esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra? Vamos estar ouvindo a irmã Elsa, representando as irmãs nesta noite, dando uma saudação àquilo que Deus tocar no seu coração. E logo após também gostaria de estar ouvindo a irmã Cristina Sacramento, fazendo uma oração por aqueles jovens que não se encontram mais na presença do Senhor, estão afastados dos caminhos do Senhor, porque eu creio que Deus assim trará à memória deles o tempo em que eles passavam na presença do Senhor, e eles irão se arrepender de não estar mais na casa do Senhor, mas que ainda vão voltar enquanto ainda é tempo. E assim vamos ouvir a nossa irmã Elsa. Essa oportunidade. A paz do Senhor para a igreja. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Temos que estar em constante oração na igreja e adorando a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aqui no livro de Josué, aleluia, eu queria deixar alguns versículos para a meditação da igreja, né? O versículo 5, 6 e 7. Que diz assim: ninguém te sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui como o servo Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás herdar o povo e a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para que tenhas cuidado de fazer conforme toda a lei, né, que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirás por onde quer que andares. O versículo 9 diz também: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa é uma passagem que todos nós conhecemos, e quando Moisés morre, aleluia, Deus vai colocar Josué no lugar de Moisés para conduzir o povo, né? Mas o Senhor, Ele dá uma ordem para Josué e diz para ele se esforçar, né? E não se desviar nunca desta palavra, né? Ele disse que o que sustentaria Josué era a sua palavra, o que sustentaria ele, né? Era a sua ordenança. Então ele disse para Josué se esforçar e nunca se apartar do livro dessa lei, antes meditar nela de dia e de noite, que ele prudentemente conduzirá. Então o Senhor, Ele ia conduzir, porque é o Senhor que conduz. Aleluia. Mas ele deixou uma ordem para Josué: não te aparte do livro dessa lei, né? E eu queria deixar isso para os jovens, né? Essa meditação para os jovens esta noite, para nunca se apartar do livro desta lei, antes medita nela de
dia e de noite, e Deus prudentemente vai conduzir, né? E qual é essa condução que eu e você queremos? É a mansão celestial, é ser conduzido, aleluia, né? Para as boldas do Senhor, ser conduzido até o céu, aleluia. Então, jovem, continua se esforçando na presença do Senhor, continua meditando nessa lei de dia e de noite, porque Ele prudentemente te conduzirá. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, igreja, vamos fazer essa oração juntamente com a irmã Cristina. E neste momento, lembre de todos os jovens que fizeram parte de geração eleita e que hoje não estão mais aqui conosco. Irmã Cristina Sacramento. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, soberano Rei da glória, Pai Santo, diante da Tua presença, Senhor, a Sua igreja se coloca de pé, Senhor, em prol, Deus, a este propósito, meu Senhor, pela vida daqueles que estão lá fora, Pai Santo e justo, pela vida, Senhor, daqueles que abandonaram a Sua cruz, Pai Santo, que pararam, Deus amado, pelo caminho, Senhor, Rei da glória, Senhor, a Tua palavra, Deus, ela vai nos ensinar que quando, meu Senhor, Deus, aqueles abandona, Senhor, a Tua presença, eles estão ali crucificando ao Senhor pela segunda vez. Ah, Senhor amado, Pai querido e santo, Deus, não permita que estes jovens, Senhor amado, que sejam levados, Pai, pelas concupiscências da carne, pela concupiscência dos olhos, Senhor, sejam afastados da Tua presença, sejam afastados, Senhor amado, daquilo, Deus, que o Senhor tem proposto aos nossos corações, Senhor amado e eterno Pai, que esses jovens possam sentir saudade do céu, que aonde eles estiverem o Senhor possa incomodar, Senhor, Pai, que eles venham lembrar de quando eles estavam na Tua casa, de quando eles te serviam, de quando eles faziam a Tua obra, de quando eles pregavam a Tua palavra e vidas, Senhor, eram rendidas a Ti, Senhor, Pai Santo e justo, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos porque hoje nós vemos jovens tão aflitos, desesperados por causa da sua carreira profissional, por causa da sua vida sentimental, e muitas das vezes esquece que o Senhor é aquele que cuida de nós, Senhor. Ah, Pai Santo e justo, que nesta noite alguma coisa diferente possa acontecer na vida desses que estão lá fora. Nós te pedimos, Senhor, pela vida do Nelsinho, pela vida, Senhor, do Mateus, da Thaís, nós oramos pela Camila, nós te pedimos em oração, Pai Santo e justo, pela Marcele, pela Milena, nós te pedimos, Pai, aonde estão os jovens da Tua casa, que faziam a Tua obra, que te adoravam, Senhor, te peço, Deus, não deixa esses jovens se perderem, Pai. Não deixa, Deus, desperta na noite deste dia, porque Tu estás voltando, meu Senhor, e não há mais tempo, Senhor amado, não tem mais tempo de ir buscar, Senhor, azeite para as lamparinas, não, Senhor. Por isso nós te pedimos como igreja, nós estamos aqui, Senhor, reunidos mais de um, na Tua presença, clamando por estes jovens e entregando nas Tuas mãos, crendo, Senhor, que o Senhor vai restaurar, crendo que o Senhor vai tratar, que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai trazer de volta, que Tu vai colocar um anel no dedo, que Tu vai chamar pelo nome, Senhor, e estarão aqui juntamente com os outros jovens para adorar e exaltar o Teu nome. Por isso, Deus, entregamos eles nas Tuas mãos, e que a igreja continue orando pelos jovens até o Senhor responder, assim como aquela viúva que importunava aquele juiz iníquo, Senhor, que nós possamos continuar clamando pelos jovens e jamais desistir, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Neste momento vamos ouvir a equipe de louvor, louvando ao Senhor, e vamos estar contribuindo com dízimos e oferta neste momento.
Josiné vai estar orando ao Senhor pelos dízimos e as ofertas. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Deus santo e poderoso, te agradecemos por tudo que tu tens feito até agora, Senhor. Agora o momento da oferta, Senhor, receba cada oferta, cada dízimo, como um cheiro suave às tuas narinas. Abençoa o teu povo, não deixa faltar na nossa dispensa, recompensa a cada um, Senhor, segundo o seu coração. Toma a vida da tua igreja nas tuas mãos, abençoa o teu povo e recebe, Senhor, como cheiro suave, em nome de Jesus, amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Cravos em suas mãos, graças eu te
Isso, aleluia. Digno é o Senhor. Só Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos estar ouvindo nesta noite também o diácono Marcos Paulo deixando algo da parte do Senhor para os jovens nesta noite. Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Também fico muito feliz sempre que tem um culto de jovens, porque sábado à noite, enquanto muitos estão se perdendo, enquanto muitos estão alimentando a carne, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque a igreja do Senhor está reunida, juntas num só propósito, que é o de cultuar o nome do nosso Deus. Jovens que poderiam estar em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas, escolheram a melhor parte, que é estar na presença do Altíssimo. E isso alegra muito o meu coração. E para a nossa meditação na noite deste dia, eu deixo aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, um texto muito conhecido de todos nós. Daniel, capítulo 1, vou ler o versículo 3, 4, o 8 e o 15. Daniel, capítulo 1, versículo 3, 4, 8 e 15, que diz assim, a minha versão é um pouquinho diferente, mas vamos todos meditar na leitura da palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1, 3 e 4 diz assim, disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Somente esses versículos que nos trazem o registro da chegada de Daniel ali na Babilônia, junto com os seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e diz a palavra do Senhor que Deus mandou que escolhessem dentre os filhos de Israel alguns jovens. Nós entendemos que não foi escolhido apenas Daniel e os seus 3 amigos, foram escolhidos outros jovens de Israel também. Havia ali jovens de várias tribos dentro do povo de Israel, e todos eles tinham algo em comum, que são as características que aparecem no versículo 4, não deviam ter defeito, de boa aparência, instruídos e todas essas características. Mas Daniel e os seus 3 amigos se distinguiu não por algo que Deus mandou ele fazer, não por algo que ele ouviu por profecia, não foi um sonho, não foi uma visão, foi algo que ele colocou no seu coração. E junto com ele, os seus 3 amigos também colocaram este mesmo propósito em seus corações. O que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos é que ninguém mandou ele fazer aquilo. Ele sentiu o desejo. Ele assumiu um propósito com Deus e ele colocou em prática. E diz a palavra do Senhor que Deus honrou este propósito que Daniel e os seus amigos colocaram em seus corações. Eles não tinham nenhuma promessa, eles não tinham nenhuma garantia de que eles iriam ficar melhores do que os outros jovens, eles não tinham nenhuma promessa de recompensa, de honras, de glória, nada disso. Ele só queria não se contaminar com o manjar do rei. Mas acontece que quando
nós colocamos um propósito no nosso coração de se afastar daquilo que é oferecido a outros deuses, quando nós colocamos um propósito no nosso coração de agradar a Deus, de escolher aquilo que agrada a Deus, mesmo não tendo nenhuma garantia de que nós vamos ganhar alguma coisa com isso, Deus honra o nosso propósito. Não é em vão, não é à toa. Não precisa a palavra do Senhor mandar, não precisa o líder mandar, não precisa o pastor mandar. Ponha um propósito no teu coração de agradar ao Senhor. Não precisa de promessas, não precisa de recompensa, o que é que eu vou ganhar com isso, não precisa de nada disso. Tão somente ponha um propósito no teu coração de agradar ao Senhor e Ele te honrará. Havia ali outros jovens judeus, jovens que conheciam os 10 mandamentos, jovens que conheciam as leis, jovens de várias tribos, mas de todos aqueles jovens, somente 4 escolheram aquilo que agradava ao Senhor. O que eu aprendo aqui, meu amado irmão, não dependa de um, não dependa de outro, não olhe para um, não olhe para outro. Ananias não chegou, mas Daniel, só a gente, e o restante, Daniel, e os demais jovens, não olhe para o homem, olhe para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para o propósito que Deus quer que você coloque no seu coração, para escolher aquilo que agrada ao Senhor. E por mais que Deus não te prometa nada, nenhuma recompensa, mas tenha certeza, Deus honra aqueles que colocam um propósito em seu coração de agradar ao Senhor. Deus é fiel, Deus livra da fornalha, Deus livra da cova dos leões, Deus te sustenta de pé quando uma nação inteira se curva diante de uma estátua. Deus é contigo quando você põe um propósito no seu coração de agradar ao Senhor. Com certeza você desfrutará das bênçãos do Altíssimo sobre a tua vida. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Boa essa palavra, né, irmãos? E tenha certeza de que Deus está se agradando de você que está aqui nesta noite buscando a presença do Senhor. Como já foi falado aqui, né? Poderíamos estar em outros lugares, mas estamos buscando a melhor parte. Estar na casa do Senhor, adorando esse Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos estar ouvindo o presbítero Marcelo também, líder deste departamento. E logo após já vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Também quero deixar aqui uma passagem que encontra-se no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, só um versículo, irmãos, o 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústrias, nem ciência, nem sabedoria alguma. Irmãos, o Senhor está falando aqui nessa noite de várias formas, irmãos. E uma coisa que me chamou muita atenção foi acerca do despertar, que a jovem Tainá leu aqui, irmãos. Irmãos, independente da tua idade, tudo que vier à tua mão, irmãos, faz, irmãos. Não olha para aquele que não faz e nem quer que você faça. Vai lá e faz, irmãos. Você tem condição de fazer? Faça. Você tem força para fazer? Faz. Tem condição de fazer? Faça. Sabe por quê, irmãos? Olha o que o sábio Salomão escreve: porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria nenhuma. Ou seja, depois que morre, irmãos, acabou. Não tem mais jeito. Irmãos, então, acho que todos aqui já foram, né, num velório.
Irmãos, e a pessoa está ali inerte, não vai fazer mais nada, a não ser a ser sepultado, sua carne desfazer, que para nada presta, e acabou. Agora, irmãos, eu quero dizer, juventude, nessa noite, se tu tem vida, se tu tem saúde, se você tem esperança, se você sabe perfeitamente que você é servo, e se você sabe que você pode fazer para o Senhor, faça, porque tem tempo de fazer. Não vamos ficar omissos, e sim, irmãos, tudo que vier na nossa mão vamos fazer. Irmãos, mas eu não sei fazer nada. Será que não, irmãos? E na obra do Senhor, irmãos, eu vejo assim algo muito expandido, ou seja, tem muita coisa para ser feita na obra do Senhor, muito. É só você parar para ver e para analisar. Então, irmãos, se tem muita coisa para ser feito na obra do Senhor, irmãos, vamos fazer, porque ainda enquanto estamos, usufruindo de saúde. Quantos irmãos, quantos jovens assim como vocês estão agora num leito de um hospital? Eu conheço um moço, irmãos, que ele uma vez saiu para um lugar e ele tem problemas com bebidas e com drogas. E ao chegar dentro de uma comunidade do Complexo da Maré, irmãos, ele entrou. Só que ele entrou, ele pensou que pessoas que ele conhecia há 10 anos passados ainda eram as mesmas pessoas que estavam dentro daquela comunidade. E para sua surpresa não era. E ao entrar naquela comunidade, irmãos, os rapazes lá, de cara deram um tiro de fuzil na sua perna. E mandaram buscar um carrinho para levar lá para dentro, para acabar de fazer o que eles fazem sempre. E aí, irmãos, apareceu uma pessoa numa Kombi e falou: eu conheço esse moço, bota ele aqui dentro. E enquanto foram buscar o carrinho, colocaram ele numa Kombi e levaram ele para o Hospital Geral de Bom Sucesso. Irmãos, e eu um dia, eu soube disso, eu fui no Hospital de Bom Sucesso. Eu visitei aquele moço, eu levei uma Bíblia, eu falei do amor de Deus para ele, eu fiz o apelo, porém ele não quis. E o tempo passou, irmãos, ele caiu de uma laje, se arrebentou todo. Mais um escape, mais um livramento. E outra vez que eu tive a oportunidade de encontrá-lo, mais uma vez eu falei de Jesus para aquela pessoa. E essa semana, irmãos, acho que quinta-feira, se não me falha a memória, essa pessoa teve diversas convulsões, está internado, estado grave no hospital. E agora, irmãos, só Deus pode tirá-lo de lá. Teve tempo, teve oportunidade e não fez. Agora a juventude tem oportunidade, tem feito, graças a Deus por isso, mas continua fazendo. Seja despertado nessa noite pelo Espírito de Deus, seja despertado a fazer aquilo que a palavra do Senhor determina que nós possamos fazer. E assim, irmão, tu irás bem, porque depois, irmãos, que morre, infelizmente, não tem mais nada a ser feito, principalmente com relação à obra de Deus. Então, irmãos, vamos fazer tudo aquilo que vem nas nossas mãos. Não interessa, não se preocupe com o que vai vir na tua mão para tu fazer. Vai e faça, porque não é para o homem, irmãos, é para Deus, é para Ele. Eu sei o quanto é difícil, irmãos. Às vezes, a nossa família fica nos olhando. Hoje mesmo eu recebi uma visita, mas eu já falei, eu tenho compromisso com Deus hoje à noite, não posso fazer sala, eu tenho um compromisso com Deus. E aqui estamos, irmãos, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Muitos às vezes não entendem, mas, irmãos, primeiramente é o reino de Deus e a sua justiça. E depois que a gente aprende isso, irmãos, acabou. Se a prioridade é Deus, vamos priorizar a Deus. Então, irmãos, o que vier na tua mão, faça. Não se preocupe, irmãos, Deus está vendo tudo. Deus, Ele contempla tudo.
Deus, Ele sabe de tudo. Então, irmãos, fica essa palavra, que Deus possa continuar abençoando, e assim eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor com a irmã Vânia. Eu gostaria de chamar a irmã Lídia para estar fazendo essa oração pela serva do Senhor, que estará responsável por trazer a palavra nesta noite. Vamos orar pela serva do Senhor. Senhor e eterno Deus e eterno Pai, glorificamos, Senhor Deus, o Teu nome nessa noite, Pai querido, Pai amado, como Tu falaste, Senhor Deus, desde o começo do culto, Senhor Deus, desde a primeira oração, Senhor Deus, desde os louvores, das palavras, Senhor Deus, que foram, Senhor Deus, faladas aqui nesta noite. Pai querido, agora, Senhor Deus, nós iremos ouvir, Senhor Deus, mais um pouco, Senhor Deus, aquilo que Tu queres falar ao nosso coração. Senhor Deus, a Tua serva, Senhor Deus, está com essa responsabilidade, e eu Te peço, Senhor Deus, que Tu possa usar os lábios da Tua filha, que ela possa falar, Senhor Deus, aquilo que Tu colocar em seu coração. Pai querido, tira o nervosismo, ajuda a Tua serva, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ler em João, capítulo 8. Somente o versículo 36. Glória a Jesus. João capítulo 8, somente o versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente até aí os irmãos podem se assentar. É um versículo muito conhecido, onde nós já ouvimos e muitas pessoas já pregaram sobre essa passagem, mas Jesus estava fazendo um discurso, estava falando sobre a sua missão aqui na terra. Todos nós já sabemos a missão que o Senhor Jesus tinha aqui na terra, que era cumprir somente a ordem do seu Pai. E graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus, Ele cumpriu a sua missão. E Ele vem dizendo no versículo 36 assim: E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós sabemos que a libertação, ela vem somente pelo nosso Senhor Jesus. É muito bom quando nós vimos a libertação, porque quando o Senhor Ele liberta de verdade. E é assim que o Senhor falou no versículo 32, no mesmo João 8, falou que: E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. O que o Senhor estava falando nesse versículo era para que aquele povo viesse conhecer a Ele, porque Ele era a verdade. E através dele, aquele povo seria liberto, porque a libertação ela só vem através do nosso Senhor Jesus. E o Senhor queria que aquele povo entendesse que precisava totalmente do nosso Senhor Jesus. Mas o mais engraçado é que, se nós lermos, o Senhor não estava falando da libertação somente para os gentios, somente para aquele que não conhecia a palavra, mas o Senhor está falando da libertação para o seu próprio povo judeu. Judeu conhecia a palavra, os judeus conheciam as leis, os judeus conheciam os profetas, mas os judeus também precisavam ser libertos. E muitos estão na casa do Senhor também e também precisam ser libertos. E se nós analisarmos a Bíblia e ver, nós vimos tanto caso de pessoas que tiveram um acompanhante, assim como, se eu não me engano, é o Geazi, que ele era um moço de Eliseu. Nós vimos que Geazi, ele andava com Eliseu, ele via as profecias que ele fazia, via os milagres de tudo, mas ele precisava de uma libertação. E na Bíblia diz que aquele moço, Geazi, ele ficou leproso, porque o seu coração estava firmado nas coisas aqui na terra.
E foi na época que todos nós já conhecemos, que na época de Naamã, onde ele mergulhou e foi curado da sua lepra, e ele ofereceu um valor, uma bênção para Eliseu, mas Eliseu não quis, porque Eliseu era homem de Deus. E quem é homem de Deus não se oferece para essas coisas, só quer fazer a obra do Senhor. Mas Geazi estava com seu coração aqui na terra, e ele mentiu, porque ele queria aquele dinheiro, ele queria aquele valor, e Geazi, irmãos, ele ficou leproso, porque ele queria as coisas aqui da terra. E eu estava lendo em casa, meditando em casa, e vi que antes disso, antes de Geazi ficar leproso, já tinha sinais disso. Quando aquela mulher, se eu não me engano, era a mulher sulamita, que tinha o seu filho que já estava morto, e quando aquela mulher ela vai de encontro ao profeta e fala para o seu marido que tudo vai bem, mas não estava bem, porque o filho dela já estava morto, e quando ela vai até o profeta e fala a sua situação, o profeta Eliseu, ele pede para Geazi ir àquela casa. E na Bíblia diz que o profeta Eliseu pegou o seu cajado e pediu para que Geazi levasse o seu cajado e colocasse no rosto daquele menino. Mas Geazi foi, irmãos. Na Bíblia diz que Geazi foi e colocou o cajado de Elias, mas nada aconteceu. E nisso eu já fiquei imaginando, meu Deus, como não aconteceu? É porque o Senhor, ele só trabalha naqueles que estão com o coração puro, naquele que está com o coração movido para fazer a tua vontade. E antes dele ser leproso, Geazi, ele colocou ali, entrou na casa do menino, falou aquelas palavras que Eliseu falou, mas, irmãos, não adiantou de nada. Por quê? Porque não adianta você levar a arma do irmão emprestado, você tem que estar com a tua vida no altar, e Geazi não estava com a sua vida no altar, então isso não adiantou. Mas quando ele chegou e falou para o profeta que o menino não ressuscitou, aí quando foi o profeta, aí sim houve milagre naquela casa. E às vezes a gente vê tantas situações acontecendo, às vezes o erro não está na casa, às vezes o erro está no profeta. Às vezes o profeta não tem unção, o profeta ele não tem a unção de Deus na vida dele, e por isso que as coisas não se cumprem. E nós vimos tantas pessoas da Bíblia que seguiam Jesus, assim como Judas. Judas participou da ceia, Judas estava na ceia, mas Judas precisava de ser liberto. Eu fico imaginando, Pedro também. Pedro, o Senhor falou, Pedro, quando tu se converteres. Então Pedro andava com Jesus, via milagres, estava o tempo todo, mas havia uma coisa, ele não estava liberto. Então a gente vê que a libertação, ela não é apenas para aquele que não conhece Jesus, a libertação era para aqueles que estão dentro da casa. E nós vemos que tantos estão dentro da casa, mas precisam de uma libertação. Eu lembro há muito tempo, assim, quando eu vim para a Piedade, na época era Piedade, e gostava de ficar orando. Eu via a irmã de lá orando, a irmã Sônia orando, eu falava que eu queria orar que nem elas. Eu ficava, às vezes minhas pernas ficavam tremendo, porque doía muito, porque elas oravam muito, mas eu ficava ali firme. E eu comecei, Deus me deu no coração de ficar orando pela minha família, pelos meus primos. E eu começava a orar pelos meus primos logo no comecinho. E eu lembro que eu orava muito por um primo meu que estava passando por situações difíceis, de drogas. Eu começava a orar por ele. Mas logo no início, quando eu vim para a Piedade, eu havia algo que não agradava ao Senhor. Por quê? Porque eu não conseguia me libertar das músicas do mundo. Eu vinha para a igreja, participava dos cultos, mas chegava em casa, eu sempre ouvia músicas internacionais. A Vanessa de Prova, ela vê isso. Mas ao mesmo tempo, eu queria que o meu espírito fosse liberto. E teve uma noite, uma madrugada, eu orei pelo esse meu primo que estava passando por uma situação difícil. E eu comecei a orar, e aí depois eu tive um sonho. E eu sonhei que estava tendo um culto lá no quintal. Na época não tinha ainda o culto lá na irmã Eliane. E eu sonhei que estava tendo um culto. Eu estava participando do culto, tinha alguns irmãos, e esse meu primo passou. Mas ele passou direto, e eu chamei ele para convidei ele para participar do culto, falei que o culto ia ser uma bênção, mas o semblante dele já mudou, ele ria para mim, mas não era ele, é como se fosse um inimigo na vida dele. E ele falou para mim
que ele não ia participar do culto, porque tudo que eu fazia, ele fazia também. E o que ele cantava, eu cantava também. E ele foi embora. E isso me despertou. Eu falei, não, Senhor, como é que eu posso orar para Deus libertar meus primos se eu não estou liberta? Às vezes a gente olha tanto por libertação, mas às vezes a gente tem que olhar para a nossa vida. Às vezes gente que está precisando de libertação, e por isso que os nossos próximos ainda não foi liberto. Porque às vezes o erro está em nós, e o erro estava em mim. E a partir daquele dia, irmãos, nunca mais eu ouvi. Porque o Senhor Jesus falou comigo naquele sonho. E Ele não queria participar do culto, porque eu fazia as mesmas coisas que Ele que estava no mundo. E muitos irmãos não têm dado testemunho. E por isso que muitos não têm aceitado Jesus, pelos falsos testemunhos que nós temos dado. Mas eu creio que o Senhor é o Deus que liberta. Assim como Pedro, ele não era convertido, mas o Senhor libertou ele, e ele foi um grande homem de Deus. E eu creio que é assim também as nossas vidas. Mesmo se a gente estiver passando por algo, caso de libertação, o Senhor ele tem poder para nos libertar, porque o Senhor ele é o libertador. E glória a Deus. E às vezes a gente oramos tanto, irmãos, oramos tanto para os nossos familiares, mas nós precisamos fazer a diferença. Gostaria de ler também com os irmãos em Romanos capítulo 6, que diz, Romanos 6, capítulo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, se a palavra do Senhor diz que nós temos que viver em novidade de vida, é que quando nós aceitamos Jesus e damos o primeiro passo, nossa vida ela tem que ser mudada. Então, se a nossa vida não está mudada, se nós não estamos andando pelo caminho da luz, é porque nós ainda não estamos libertos. Às vezes a gente pensa que culto de libertação é somente para as pessoas que vai vir, que não é da igreja, que vai vir oprimidos, mas não. Se a gente vê a maioria das igrejas tem sempre culto de libertação, porque nós também precisamos ser libertos a cada dia. E eu creio na libertação do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem poder para libertar, e quando Ele liberta, Ele muda. A gente vê que as pessoas, ele é transformado. Aquele que peca não peca mais, aquele que fazia algo errado, aquele que bebia não bebe mais, aquele que se drogava, ele não se droga mais, porque agora ele anda em novidade de vida, porque o Senhor ele traz novidade de vida para aquele que é servo do Senhor. E às vezes não basta só aceitarmos Jesus, porque muita gente pensa, agora eu aceitei Jesus, não, agora está tudo bem. Não, irmãos, a gente aceitou Jesus, mas a libertação ela é diária. É sempre, porque o inimigo ele vem sempre tentando, e é por isso que a gente está sempre na igreja, sempre nas doutrinas, sempre pregando, vindo nas consagrações, para que o Senhor venha nos fortalecer, porque o Senhor ele fortalece o servo, porque Ele quer que nós andamos em novidade de vida. E no mesmo versículo de Atos 6, no versículo 18, ele diz assim, Atos 6, 18, e libertados do pecado, foste feito servo da justiça. E no versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Se nós vermos aí, irmãos, há uma sequência. No versículo 22 diz, e agora libertados do pecado, feito servo de Deus. E eu entendi nesse versículo, irmãos, enquanto nós não formos libertos do pecado, nós não vamos ser filhos de Deus, nós não vamos ser servos de Deus. Então nós temos que seguir a sequência. Aceitamos Jesus, fomos libertos, aí sim nós seremos servos de Deus, porque aqui diz, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E o que nós almejamos nesta noite é a vida eterna. A gente está aqui na igreja, a gente está sempre buscando ao Senhor, porque nós queremos a vida eterna, nós queremos estar com o nosso Senhor Jesus. E é por isso que a gente tem que viver em santidade, viver em querer fazer a vontade do Senhor Jesus, porque, irmãos, muitos estão aí
mas não querem ouvir a palavra do Senhor Jesus. Muitos estão na igreja, mas não querem largar o pecado, não querem largar o erro. Às vezes por ser tão difícil, mas eu creio na palavra do Senhor, porque quando o Senhor liberta, Ele liberta. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu fico com essa palavra, porque se o Senhor Jesus falou que liberta, Ele liberta de verdade. E nós vimos na vida de Paulo. Paulo realmente foi liberto. E a gente viu as obras dele. Paulo, ele andou em novidade de vida. As coisas que ele fazia antes, ele não fazia mais. E ele seguiu, ele fez a obra do Senhor Jesus. Ele foi um grande homem de Deus, porque ele preferiu dar ouvido à voz do Senhor Jesus. E que nós hoje, nesta noite, possamos também querer ouvir a voz do Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele pode nos libertar nesta noite. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei o que tem te afastado de Deus, mas de uma coisa é certa, irmãos, eu sei que o Senhor pode, o Senhor, Ele tem poder. Assim como o pastor estava falando ontem na doutrina acerca de Abraão, que tinha alguns sacrifícios, se eu não me engano, era bezerra e carneiro, não lembro, mas também tinha as árvores, mas as árvores, os outros ele rachou no meio, ele cortou no meio, mas as aves ele deixou. E as aves estavam atrapalhando ele de fazer o sacrifício do Senhor. E às vezes a gente tem que largar, a gente tem que quebrar também, a gente tem que se sacrificar, porque senão vai acabar nos afastando de Deus. Assim como aquela ave estava atrapalhando Abraão de fazer o seu sacrifício. E tantos que nós temos às vezes algo que às vezes é pequeno, às vezes a gente acha que não é nada, que não vai nos afastar de Deus, mas isso nos afasta de Deus sim. E o Senhor vai nos afastando, nós vamos perdendo a presença do Senhor Jesus, e isso que acontece. Mas nós queremos ser que nem esse profeta Eliseu, que somente fazia a obra do Senhor, porque onde ele chegava, o mal saía, onde ele chegava, a gente via milagres acontecer. E nós não queremos ser que nem Geazi, aonde chegava, nada acontecia, o morto continuava no mesmo lugar, porque ele não tinha a presença do Senhor Jesus, e porque ele não tinha ainda a libertação. Mas hoje eu creio que o nosso Senhor Jesus está presente aqui, e Ele tem poder para libertar. Os jovens sempre cantam o hino que Jesus, 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 se eu não posso, Ele pode. E eu creio que Ele pode. Eu não posso, as irmãs de oração não podem, que estão sempre aqui nas orações, mas Cristo pode, o Senhor pode. Só basta nós darmos um primeiro passo. Senhor, eu quero mudança de vida, Senhor, porque na Tua palavra diz que as pessoas têm mudança de vida. E se as pessoas não estão vendo mudança na minha vida e na sua vida, então algo tem de errado. Algo tem de errado. Mas o Senhor, Ele pode transformar, assim como a vida do jovem, a vida dos irmãos, para que as pessoas lá de fora vejam Deus em nossas vidas, para que nós possamos também fazer a obra. Porque o Senhor nos chamou, irmãos, para fazer a obra dEle, para orar, para pregar, mas nós temos que estar com a nossa vida no altar, irmãos. Porque o Senhor, Ele não ouve a oração daquele que não cumpre com a sua palavra. Assim como foi com muitos que não tinham compromisso com a palavra e nada aconteceu. Mas hoje, nós que estamos com compromisso com a palavra do Senhor Jesus, nós vamos orar, irmãos. E mesmo se tiver um morto na casa, ele há de ressuscitar. Porque aquele que fala a palavra do Senhor Jesus, aquele que é profeta de Deus, aquele que cumpre, que é servo fiel, o Senhor jamais abandona. O Senhor jamais deixa o servo fiel sem uma resposta. E eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele vai te dar resposta nesta noite. E creio também que o Senhor há de nos libertar, aqueles que ainda estão presos pelo pecado. Porque eu creio que assim como o Senhor, Ele morreu na cruz, ressuscitou, assim também nós também morremos para o pecado, morremos para as coisas do mundo, e o Senhor transforma totalmente a nossa vida. E que os jovens venham ficar com essa palavra, jovens, que
o que tiver de errado, o que tiver impedindo você de fazer a obra do Senhor Jesus, venha ser tirado, irmãos. Não enxota que nem Abraão não, irmãos, mas mata, para que não venha atrapalhar a sua vida espiritual. Eu agradeço a minha oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa assim abençoar a vida da nossa irmã Vânia, possa continuar usando e abençoando a cada vez mais. Irmãos, eu quero, antes de fazer as considerações finais, os agradecimentos, eu quero comunicar à igreja que no próximo sábado, né, Paulo Sérgio? Aqui às 19 horas nós teremos uma cruzada evangelística aqui na Praça de Cascadura. E esse trabalho será realizado, irmãos, com a juventude, com parte da Juvenaderge, mais especificamente com o setor 2. Setor 2 tem 4 congregações: Cascadura, Inhaúma, Maria da Graça e a congregação de Lino Teixeira. E essas 4 congregações com jovens estarão aqui na Praça de Cascadura. É um trabalho da juventude, mas também é um trabalho evangelístico. E a gente convida, né, Paulo Sérgio, toda a igreja a participar conosco. Irmãos, nós não vamos distribuir alimentos, nós não vamos distribuir nada a não ser o pão da vida que desceu do céu, Jesus Cristo e a sua palavra. É isso que nós vamos ali distribuir, né? Pregação do evangelho, louvor, adoração a Deus e folhetos. E quem precisar de oração, ali vai ter um grupo, né, jovens, os irmãos e as irmãs que puderem cooperar conosco ali nesse trabalho, e será no próximo sábado, né? Nós temos pedido a Deus para que não chova, para que esse trabalho possa ser realizado ali na praça, porque é em ar livre, que possa ser uma bênção. E parece que depois de 3 meses, né, acontecerá outra cruzada já em outra localidade próxima de uma outra congregação pertencente ao setor 2. Então, irmãos, desde já a igreja está convidada para estar conosco ali na Praça de Cascadura, porque antes do evento ali na praça, haverá um evento aqui das irmãs na congregação, né, e terminado esse evento, sim, bem lembrado, às 18 horas, irmãos, nós vamos sair daqui já com os meus irmãos, os jovens, já fazendo um trabalho de pente fino aqui na área, né? Distribuindo folheto, convidando as pessoas e nos deslocando para lá. Então, né, a igreja está convidada a participar desse trabalho. E também, irmãos, nós pedimos às irmãs do círculo de oração, toda a igreja, que nos ajude em oração, para que esse trabalho seja para a honra e a glória do nome do Senhor, e que muitas vidas possam nesse dia entregar as suas vidas para Jesus, né, que possa ser um trabalho abençoado. Desde já agradecemos a Deus, primeiramente, né, por mais um culto da juventude, os irmãos que nos apoiaram, o pastor da igreja, todos os irmãos que estão cooperando conosco, que Deus assim possa abençoar a vida de cada um. E assim eu passo a direção e as considerações finais desse trabalho para o pastor Paulo. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso, a qual Deus usou todos os irmãos aqui para falar algo da parte de Deus. Aleluia. E que Deus continue falando aos corações. Aleluia. Que Deus continue abençoando a cada um. Quem está alegre que está na casa do Senhor nesta noite, diga amém. Glória a Deus. É como disse nosso irmão Paulo Sérgio, bom é estar na casa do Senhor. Glórias a Deus, porque mais vale um dia na casa do Senhor do que em outras partes. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Oremos então, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na Tua santa presença, Senhor, te agradecemos, Pai amado, por esta noite abençoada na Tua casa, glorificando o Teu nome. Aleluia. Bom é estar aqui, Senhor. Pai amado, te pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre cada um dos Teus servos. Nos conduz, Senhor Deus, debaixo da Tua proteção. Nos dá, Senhor Deus, nos concede
aleluia, uma noite de comunhão contigo, e que amanhã, Senhor, que é o dia do Senhor, possamos novamente estar aqui na oração pela manhã, aleluia, na escola dominical, à tarde no evangelismo e no culto à noite. Que tudo seja para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E a vitória é nossa. E operando Deus. E até aqui nos ajudou quem? Amém. Que Deus abençoe os queridos irmãos. Que Deus recompense a cada um em nome de Jesus. Amém.